Você está ao vivo, nos disse o Instagram. Então, o Instagram comunique, nos ajude o Instagram, né? Mandar Então, vamos mandar um aviãozinho pro povo. Bem-vindos, quem está chegando. Sai mandando aqui para todo mundo. Nos ajude também compartilhando. Viviane Pastre. Seja bem-vinda, Viviane e Marcelo, já estão aí, ó. Que me ajeitou. Thaísa, seja bem-vinda, Thaísa. Vamos já fazer a oração inicial e convidar e depois, né? Já fazer a oração inicial, minha gente. Aí a gente já manda o convitinho aqui pra Viviane, pro Marcelo. Que aí, tá bom? O áudio tá bom, pessoal? Tá de boa, aí? A gente já vai começando, porque quando a gente começa a falar, não para, empolga. Então, quanto antes a gente começar, melhor, né? Mais tempo a gente tem. Vamos rezar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, né? Rogai por nós. Hoje é Santa Luzia, tô cortando. Bom. Então vamos convidar já a Viviane, que a gente já começa. Porque a gente pode falar bastante, né, Viviane? Que a gente... Deixa eu ver aqui. Ai, como faz aqui? Toda vez eu esqueço como que convida a gente. Nós esquecemos de colocar uma musiquinha. Gente, uma correria, né? Mas Deus é mais e estamos aí. Sem correria. Correria que é bom, né? Oi? Oi. É mais pra frente um pouquinho. Boa noite, gente. Oi, gente. Uma alegria ter vocês de novo conosco, hein? Obrigada. Falei que não ia ser a primeira vez, ia ser a única. Agora que a gente sabe o caminho. Doutora Fabiola, seja bem-vinda. Uma alegria ter ela conosco. Ai, oi, Fabiola. Linda. Lucifer, bem-vinda. Gente, que bom ter vocês de novo. Hoje a live é assim, é leve, é descontraída, é testemunho, né? Nós convidamos a Viviane e o Marcelo, que a gente conhece a história deles é maravilhosa e a gente quer compartilhar com o mundo inteiro essa história de como eles redescobriram, né? Essa alegria, gente, da intimidade conjugal e se tornaram fecundos, né? A gente sempre faz propaganda do Marcelo com a Viviane, porque eles se tornaram aí luz, né? Padre Léo intercedeu ali poderosamente, eles se tornaram seres fecundos de verdade, eles se incorporaram e se tornaram aquilo que o Padre Léo fala no livro, né? Se vão ter palestra do método Billings e Paulo e Giovana estão palestrando, pode saber que vai ter o nome da Viviane por Sempre ali. tem. Viviane, E aí, Viviane e Marcelo, a gente trouxe esse tema porque muitos casais, eles nos procuram, como a gente sempre fala, né? Quando a gente atende os casais, eles se encontram nessa tristeza, nessa frieza, nessa vida conjugal ali que aquela coisa, ou tá sempre no extremo, né? Ou tá sempre naquela, né, no erro, no pecado, naquela vida que a gente sabe, porque a gente já viveu, né? A gente é muito aqui no nosso perfil, a gente não esquece de onde a gente veio, né? Para não cair de novo. Então a gente sempre olha com olhos assim de caridade mesmo para tantos casais que sofrem com a questão do ato conjugal, da intimidade, e outros que sofrem pelo excesso, por achar que tudo é errado, que tudo é pecado, aquele excesso do pecado, né? E tudo assim, é o pecado que nos aprisiona. E aí a gente sabe da história de vocês, mas as pessoas não sabem, a gente quer que as pessoas saibam. E aí a gente quer que eles contem um pouquinho para nós hoje como é que foi essa história dessa mudança que aconteceu na vida de vocês, na relação de vocês, né? O que Deus fez aí? O que Deus aprontou na vida de vocês? Que pode passar para os casais essa noite. E aí a gente já está comentando aqui que nós aqui, os casais que hoje estão aqui, são inspiração dela, Edna. Olha lá, reza por nós. Reza aí, Edna, ó. Sejam bem-vindos, gente. Responsa, né? Obrigado. Reza aí, Edna. É como de São Paulo, né? Aquele que está em pé, cuidado para não cair, não é verdade? Por isso que a gente tem que
se manter firmes na oração, né? Nós não podemos vacilar. Mas você sabe, olha, Thaís, que coisa mais linda do mundo, que saudade. Você sabe, menina, que quando eu li, né, a primeira vez o nome da live aí, né, que você colocou, né, redescobrindo a alegria, né, eu falei assim, cara, para nós não foi redescobrir, para nós foi descobrir mesmo. Tipo, não sabíamos onde estávamos, o que era. Não, a gente não tinha noção, né? A gente não tinha a mínima noção, a gente não tinha noção do que era o sacramento do matrimônio. Exatamente. A gente não tinha noção do que era uma vida de castidade, a gente não tinha nada, né, dessas questões, né? Porque a gente foi simplesmente sendo levado, né, por aquilo que estava falando, por aquilo que estavam fazendo. E, inclusive no nosso matrimônio também, né? Quando a gente se casou, lá em 2006, a gente vê que a graça mesmo, né, acontecer, porque o Papa vai refletir, né, o Papa João Paulo II, bom, a gente, né, oi, gente, nós somos a Viviane, o Marcelo. Desculpa aí, né, estamos falando. Vamos voltar, né, porque tem gente que não conhece a gente, né. A gente já está em casa, mas, né, assim, eu estou na cozinha da casa daí, da Giovana e do Paulo já, mas tem gente que não conhece a gente, né? Então, eu sou a Viviane, né? Meu marido Marcelo, nós somos casados há 6 anos, né? Temos o Bruno como filho, né? Bruno, meu filho biológico, o Marcelo é um pai espiritual dele aqui, né? Que se tornou mais do que qualquer outro pai poderia ser, né? Então, a gente foi nesse processo e aí em 2006, 2001 nós nos conhecemos, né? Namoramos durante 5 anos e em 2006 nós nos casamos. Quando a gente se casou, a intenção nossa de casar é porque a gente queria ficar junto, a gente queria ter uma família, nós queríamos ter filhos, né? Nós queríamos ajudar na quermesse da igreja, né? Porque era algo que o Marcelo sempre fazia, né? Desde criança. O Marcelo nasceu, né? Cresceu dentro da igreja, nas quermesses e tal, né? Então, a gente queria também ajudar na quermesse, né? E aí, aos poucos, né, a gente foi sendo, assim, muito... Ai, que bonitinho. Oi, Maricele, que saudade. Ai, que linda. Eu vou aí em Franca, meu Deus. Eu preciso voltar aí nessa cidade. Vou visitar a Fabi. Preciso também. Preciso ir em Cuiabá. Ontem, olhando. O áudio tá bom, tô ouvindo vocês. Uhum. Tá? Não, então deve ter sido. Deu uma enroscada aí. A gente precisa voltar para Cuiabá também, lógico. E aí, gente, quando então nós começamos a dar os primeiros passos para o nosso casamento, né? Um padre aqui da catedral, que já conhecia a gente, porque nós levávamos o Bruno para a catequese, né, no domingo de manhã. E aí, quando nós chegamos lá para conversar com o padre e falar que a gente ia casar, o padre assustou, porque ele achou que nós fôssemos casados, né? Olha só. Porque o Bruno e o Marcelo, eles ficaram muito parecidos, né? Hoje você olha para o Bruno, um rapaz de 25 anos, né, grande, né, loiro e tal. Então a gente fala assim, nossa, né, mudou, né? Mas quando ele era menor, o Bruno era magrinho, pequenininho, né? E o Marcelo, eles tinham as feições muito próximas, né? Apesar do Bruno dizer sempre que o que importava era a saúde, né? E não sei porque ele falou isso. Mas aí nós fomos sendo assim direcionados, né? Para essas questões mais centradas, né, da igreja, aquilo que a igreja tinha de proposta para nós, né? Nós não entendíamos os sacramentos como propostas de Deus para nós e que nós acolhíamos essa proposta, né? O matrimônio para nós, o casamento, na verdade, porque nós não tínhamos essa concepção do matrimônio como um sacramento. Para nós era um casamento, então a gente queria casar, por quê? Porque a gente queria estar junto e a gente queria ter filho, né? Essa era uma coisa
que eu e Marcelo, assim, sempre fomos muito abertos, né? De ter filhos, de ter vários, né? 3, 4, quantos que Deus quisesse mandar. Só que aí, quando nós fomos, né, caminhando no nosso matrimônio, nós fomos percebendo muitos equívocos ali, né? As coisas próprias do início do casamento, né? Aquelas coisas que não dão muito certo, aqueles atritos, aqueles enroscos, né? Que é só aqui em São Carlos que existe isso, né, gente? Aí em Cuiabá eu sei que não existe, porque vocês são tudo santo, Claro. né? Tudo Padre Paulo filho de Pai Ricardo. Santo. Só faltava ela aqui. Solta o nome. E aí, a gente foi, então, aos poucos, né? Logo que nós casamos, nós fomos convidados para participar das equipes de Nossa Senhora, né? Nós começamos a participar das equipes de Nossa Senhora. Mas aí Deus ele foi mostrando outros caminhos para nós, né? Foi quando, então, eu li o livro Sede Fecundos, do Padre Léo, né? Que aí, então, eu fui percebendo alguns equívocos, né? Em relações, assim, em questões próprias à relação sexual desse casal, né? A própria questão de como que o casal, né? Ele não tem a mínima noção do que é que ele pratica e do que ele realiza, né? Daquele ato que ali nos torna propriamente pessoas. Olha, Padre Celso, sua bênção, Padre Celso. Padre Celso, benção, padre. Que saudade de Araputanga, Rio Branco. É perto de vocês aí, ó. É, perto de você. Pertinho, não é, né, minha gente? Mato Grosso nada é muito perto. É que Mato Grosso é diferente, né? O esquema aqui pertinho é 200 quilômetros, né? 200 e pouco. E aí, então, nós fomos tendo esse direcionamento até que, então, eu descobri o Padre Léo, li o livro Sede Fecundos do Padre Léo, que esse livro tinha que ser uma leitura obrigatória para todas as pessoas que vão se casar, né? Porque o Padre Léo, apesar do livro se chamar Sede Fecundos, né? Ele não está falando sobre fertilidade. Bem ali o padre está falando. Sobre fertilidade biológica, né? Ele está falando sobre fecundidade, de sermos cúmplices, de sermos amigos, de estarmos justamente no ato conjugal, na comunhão íntima, sendo sempre esta pessoa maravilhosa, que é o padre. Amém, padre. Amém. Amém, padre. Amém. É essa união, né, que nos coloca como verdadeira comunidade, como verdadeira comunhão, né? E logo depois disso, então, nós conhecemos a teologia do corpo, né? Aí o Marcelo, que foi portador dessa boa nova na nossa vida, né? Porque o Marcelo, ele procurando lá no site da Canção Nova, que aí, logo depois desse processo aí, né, todo, o Sede Fecundos, ele foi o ponto-chave de conversão na nossa vida. Isso é uma coisa para você ficar muito clara. O livro... Inicial, tipo um marco, né? O livro e também as palestras que ele fez, né? Mas a primeira palestra... mas o livro, para mim... foi o começo de tudo, né? O livro foi esse start. Olha, o que vocês estão fazendo está errado. Não é assim que faz, né? Não é assim que um casal deve se relacionar. Não é assim que um casal deve conversar. Não é assim que o casal deve viver, né? Então, a partir do livro Sede Fecundos, foi isso que aconteceu. Aí, logo depois que eu li o Sede Fecundos, nós tivemos contato com as palestras do livro Sede Fecundos. Porque aí, né? Isso, a Canção Nova tinha essas questões, né? Eles lançavam um livro e faziam um acampamento para fazer o lançamento do livro. E nós tivemos acesso a estas palestras do Padre Léo. E aí eu falei para o Marcelo, eu ouvi a palestra e falei para o Marcelo, falei, olha, à noite, quando você chegar, a gente tem um compromisso, nós temos que assistir essas palestras aqui. E aí, na primeira palestra, né, lá na sala da nossa casa, aconteceu uma epifania, né? Porque é só... Milagre mesmo, essa né? é a única palavra, assim, que tem para a gente falar sobre realmente como foi aquele momento, né? Que, por assim, né, a gente não sabe qual foi o dia, né? A gente não sabe de que mês muito bem que foi, mas a gente sabe que foi ali
já no começo de 2007. 2007, porque aí logo depois o Marcelo começou, então, nós começamos esse processo de a gente entender e aprender que existia algo na igreja que era catequese de quarta-feira. A gente não sabia que A tinha, que gente o não Papa fazia sabia, catequese, né? por exemplo. E aí, quando a gente teve essa conversão, o Papa já era o Bento XVI, né? E aí o Marcelo, então, ele começou assim, toda quarta-feira ser uma coisa sagrada para ele. A Canção Nova já punha lá a catequese, ele já pegava, já lia ou já assistia, né? E aí esse processo, né, de conhecimento, de busca na Canção Nova, levou o Marcelo até uma reportagem que nesta reportagem o levava para uma área do YouTube que era uma área privada, que ele sabia muito bem que ele tinha acesso, né? Por conta de todas as questões que ele tinha, né? De pornografia, de masturbação, que isso daí também as pessoas já têm esse conhecimento. E aí ele mandou um e-mail para a pessoa que assinava lá a manchete. Era um lá, artigo o falando da artigo. teologia do corpo, né? Exato. Então, como eu estava toda hora olhando o site da Canção Nova, aí eu vi e falei, nossa, o que é isso, né? E era as capas sobre as capas da isso, Playboy, o né? título do artigo era As Capas As da capas da Playboy, Playboy. algo assim, né? E aí, a hora que ele clicou lá no link, então o link levou ele para essa área privada e ele entrou em contato. Ele falou: olha, me levou para tal lugar, né? Então, fiquem atentos aí, porque Vocês estão a explicando gente. uma coisa bonita, mas o Mas vídeo que vocês colocaram tá cheio de outros vídeos lá, né? Nada a ver. Então, eu mandei um e-mail para essa pessoa, entendeu? E aí, esta pessoa, então, respondeu para ele, dizendo que eles iam iniciar Um curso. um curso, né? Via Skype via na época. Skype, era Skype na época, sobre a teologia do corpo, se ele não queria participar. Olha só, gente. E aí ele falou que sim, que ele queria participar, e se eu poderia participar também. Ela disse que sim, que não tinha problema. E aí, bem, aí você já sabe, né? Porque aí a nossa vida realmente ela foi assim totalmente transformada, né? Então essa aí é um pouquinho da nossa história, né? De como que foi. Pode falar. É interessante ver o caminho de Deus, né? Vocês vão numa busca pessoal inicialmente, mas Deus está olhando para vocês e está pensando em algo muito maior do que aquilo que vocês imaginavam. A gente com a gente foi meio parecido também, o método Biggs, né? Eu ia aprender só para mim, conhecia a Viviane para aprender só para mim, assim, pra gente, porque a gente precisava. Aí você fala para um, você fala para outro, e aí daí um pouco alguém chama você para falar, para não sei o que, e assim vai. Aí foi a Babilônia dos pioneiros, e daqui a pouco já não é mais só método Biggs, é sexualidade e conjugalidade, sabe? E é a coisa. Aí surgiu o auxílio conjugal, né? Esse ano. Para nós, essa mudança, essa descoberta que você falou, né? Essa descoberta do que é o ato sexual, da beleza, de tudo que acontece dentro ali do altar do casal, que é a cama, que é o quarto, para nós também veio assim, através do método Billings, né? Aí você vai ler uma Levite, aí você vai ler Teologia do Corpo, né? Que a instrutora deu na época. Olha que obedientes, gente, que eles são, não é um orgulho? Nota 10. E aí, assim, é igual você falou, é aquela coisa e fala assim, meu Deus. E a cada vez que a gente lê, cada vez que a gente ouve, estuda, a gente parece que descobre ainda mais essa beleza, né, Viviane Marcelo? Aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? Do homem sábio, né? Que retira coisas novas, né? De um baú antigo, por assim dizer. E é bem isso mesmo, né? Porque aí, depois desse momento que nós tivemos esse encontro pessoal com Deus, essa epifania que aconteceu lá na sala da nossa casa, né? Aí não tinha mais como a gente não olhar para nós e falar, meu, tá errado o que vocês estão fazendo. Isso que vocês têm não é uma relação íntima, né? Aí o Papa vai falar lá nas catequeses, né? Que o homem e a mulher, eles se tornam ali, de certa forma, objeto sexual um do outro, né? E era o que éramos. Então, entender, né? Que num ato sexual você está ali se doando ao outro, né? Sendo para o outro, estando ali pertencendo a esta outra pessoa, é algo totalmente diferente. Totalmente diferente.
Porque o Padre Léo no livro, né? Vocês já leram um livro, né? Mas Já. o Padre Léo, ele fala, né, que o casal precisa estar nu, né? Um na frente do outro, né? E o mais bonito de tudo, né, é que esse nu não é só um nu de tirar roupa, né, de tirar a roupa e ficar ali, mas é de rasgar a alma mesmo, né, de estar ali de verdade com aquela pessoa, né, se entregando ali, né, e aí nessa intenção de doar-se, então, obviamente que o que nós vamos ter neste processo de doação é a mesma coisa e a intenção que eu tenho quando eu tenho uma relação sexual com meu marido, que é dar prazer a ele, né? E é E uma coisa aí que é. eu só interromper você rapidinho, porque veio essa ideia, senão vai acabar escapando, né? E é interessante essa descoberta que você está colocando, porque assim, ó, quando você joga na internet, tipo assim, como que eu vou satisfazer minha mulher? A Hum, coisa só pra Deus. E aquelas sexólogas malucas, né? E coisas pesadas. Tem coisa da ciência que você ainda consegue aproveitar uma coisa ou outra ali, mas assim, é muito pouco, tem que treinar muito. E aí quando você vem para teologia, por exemplo, para teologia do corpo mesmo, por assim dizer, você começa a ver que antes do prazer vem o amor. exato. E o prazer é uma mera consequência de uma pessoa que se sente amada, de um outro que ama profundamente e está ali pronto para dar tudo, sabe? Isso faz toda a diferença no ato conjugal de um A casal. gente fala muito isso aqui, Viviane. O pessoal busca muito fora, né? Uhum. Muito fora. As pessoas buscam melhorar o ato conjugal, buscar essa alegria, essa satisfação fora, né? Vou pegar um artigo da internet, vou comprar essas coisas nesses lugares, né? Vou comprar uns apetrechos, mas não olha para dentro, né? Uhum. Isso que o Padre Léo fala de ficar nu, mas é de olhar a alma, né? É de olhar o coração do seu esposo, da sua esposa. E aí tem gente que pode achar que são tudo doido, né? Como é que redescobre a alegria, o prazer? Como vocês falam de prazer? O pessoal fala, nossa, mas vocês ficam falando essas coisas. Eu falo, gente, nós estamos falando Tá vendo? Porque, daquilo que Deus fez. E a gente descobriu isso assim, ó. Foi dentro, né? Foi dentro da gente, foi Deus que foi iluminando, foi lendo as coisas de Deus, né? As coisas que a igreja ensina. Isso é muito bacana. Encontramos a alegria na igreja que todo mundo acusa como sendo castradora. É. Nos abriu a porta. Exato. gente, isso é uma inversão assim terrível. Quando a gente foi com o caminhar do tempo, que isso é dinâmico, né? Nós não paramos, nós nunca vamos parar, nós todos, não é verdade? A gente está sempre num dinamismo, né? Uma coisa dinâmica. Mas, por exemplo, a definição de castidade, né? Quando a gente descobriu lá no catecismo, e você lê, aí você fala assim, pô, mas quem que falou que castidade, então, não é fazer sexo? Porque aí tem essa coisa, vamos fazer sexo, né? Então a gente foi aprendendo, e a igreja não ensina isso, não tem nada a ver, né? É um conceito muito mais profundo, muito mais bonito, né? De integralidade da pessoa, né? Agora, eu estava aqui me lembrando, né? O Padre Léo, nessa palestra, uma das várias coisas, né? Mas ele fala que a igreja viu sacramento naquilo que parecia ser o pecado, né? Aí vem a história da maçã, esse monte de bobagem. E conforme a gente vai, então, sabe, é uma coisa assim simples, é porque a gente está inserido num contexto torto, eu não sei qual a palavra melhor usar. É Tudo errado, né, Marcelo? Tudo. Então assim, aí isso Diabólico. virou sacanagem, né? É coisa feia. Né? O Padre Léo fala isso. Isso, quer dizer, é sujo. Não põe a mão aí, isso é pecado, né? E ele brinca, fala, mas vai, é pecado, mas quem que pendurou esse negócio aqui? Porque o Padre Léo, né? Então, jeitão dele lá, né? E essa brincadeira, né, tocou o nosso intelecto, toca o intelecto das pessoas. Porque tudo tem uma finalidade, né? Olha só. Tudo tem uma finalidade. E as pessoas não descobriram isso ainda. E as pessoas também não são objetos. Eu quero também falar um pouco do Papa, né? O Papa, nos livros anteriores da Teologia do Corpo, é legal, porque assim, ele vai trazendo a dignidade da pessoa. A pessoa tem um valor em si que jamais ela pode ser usada como um meio para se atingir um fim. E era isso que a gente fazia, né? Basicamente é isso. E é isso que acho que todo mundo faz. Usa o mundo outro. quer buscar o prazer, vem depois. Vocês já colocaram isso. O prazer, né, segundo o Padre Léo, é um presente de Deus, né? Porque vem coroar. Olha só, se você começa então a gostar de alguém
você namora esse alguém, você quer estar junto com esse alguém, quer pôr tudo em comum com esse alguém, né? Dormir na mesma cama, ter um mesmo banheiro, uma mesma sala, quer dizer, pôr tudo em comum. Meu Deus do céu, a intimidade, a comunhão íntima, não é sexo, fazer sexo, isso é muito pequeno, né? A comunhão íntima vem coroar toda essa vontade de estar juntos, de querer o bem um do outro, meu Deus do céu. E o padre Léo falava que o prazer era como um presente de Deus, né? Porque o ser humano é o único ser que tem prazer. Então, quem busca só o prazer pelo prazer tem problema, né? Se frustra, porque usou alguém, né? Se iludiu, achou que aquilo ali ia ser a oitava maravilha do mundo. Então, tem essas questões que a gente vai tendo que aprender, que ressignificar. Acho que a gente também foi fazendo isso. Isso, ressignificar. Né? A palavra é essa também. O professor Joel fala que nós temos que é a redenção da sexualidade. Nós temos que restaurar todo esse processo. Porque então, nesse projeto... Ensinar, né, as pessoas a restaurar. Né, como o padre Léo brincou, né? Não foi nós que fizemos assim um ser com um órgão genital externo, tá? Um ser com órgão genital interno e que um foi feito para o outro. No livro Seres Fecundos, ele dá detalhes ali, né? Que ele fala que a vagina foi feita para o pênis. O pênis foi feito para a vagina. A delicadeza da vagina, do pênis, né? O padre Léo fala tem toda uma coisa lá bonita que ele fala, né? E aquele projeto, né? Que a gente sempre fala, né? A única célula do corpo que só tem 23 cromossomos é o óvulo e o espermatozoide. Meu Deus do céu, é um projeto lindo de complementariedade. Então, como é que isso pode ser uma coisa suja e feia para quem foi no altar, fez um juramento, eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar. Isso é muito lindo. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Né? E isso que é a beleza do matrimônio, que é coroado com essa comunhão íntima. E foi o que o padre falou aqui atrás, né? O padre Celso escreveu aqui. Né? Que a cama, né, que é o altar, se torna um lugar onde existe então a condenação ao invés da salvação, né? Que é isso, né, gente? O matrimônio é esse canal de salvação, esse caminho de salvação que o casal escolhe, né? Que a mulher e o homem escolhem seguir para buscar a salvação. O sacerdote aí, ele tem uma entrega radical, muito mais radical, né? Que busca a salvação. Sim. E para nós também, o matrimônio é esse caminho de salvação. E se eu quero salvar o meu esposo, eu tenho que ter esse olhar de caridade, né? E ter também a dignidade de pessoa, de olhá-lo como uma pessoa, né? Você olhar o Paulo te olhar com esse olhar de caridade, com esse olhar de estar juntos, né? De estar próximos, porque, afinal de contas, é a comunhão de pessoas que nós vivemos que pode, né, gerar um filho se for da vontade de Deus. Que pode gerar um filho de Deus, né? Que também é a finalidade do matrimônio. Que é uma das finalidades do matrimônio. É mais simples. É que aí tem toda uma indústria, né, que quer vender remédio, né? Então, quer dizer, tem toda gente querendo faturar, as pessoas se achando que elas são donas de si mesmas, né? Isso é um problema um pouco da intelectualidade, né, da racionalidade. As pessoas estão achando que elas conseguem entender todo o universo, todas as forças que existem. Quiseram controlar, né, com as pílulas. E isso gera uma receita para a indústria, mas gera um problemão lá dentro de casa. Não é verdade? E, então a finalidade do matrimônio também é ter filhos, é estar aberto à vida. Sim. E aí, né, aí envolve outras questões de trabalho, então é complicado, porque aí as pessoas começam a misturar as coisas. Não confiam mais em Deus, né? Vocês casaram ainda assim, ainda nessa ideia de serem abertos, né, à vontade de Deus. Gente, isso é uma bênção. Você sabe que mesmo antes... Já é uma coisa muito boa, né? Porque, por exemplo, nós na igreja, nós já éramos da igreja, né, de caminhada, pra você ver, né? Nós ainda casamos nessa falta de fé, né? É uma falta de fé, não, porque a gente não pode ter filho agora, porque né? Eu tenho que terminar meu mestrado, eu tenho que conseguir um emprego, eu ganho pouco. Né?
E aí você fala assim, qual que é a única alternativa que eu tenho? Né? Na minha grande sabedoria era a pílula anticoncepcional. Então, assim, a gente Na minha sogra. já transformando essa comunhão íntima, essa comunhão, né, do ato sexual, já totalmente deturpada, né? Por quê? Porque já tem uma barreira física, uma barreira química, uma barreira mental, e aí os casais Exato. não entendem, viram a barreira espiritual, que é o que a gente viveu. Nós vivemos essa barreira espiritual, né? Chegou um momento, com menos de um ano de casado, que era tristeza. A gente gosta dessa palavra alegria porque a gente viveu o inverso, a gente viveu essa tristeza, uma cobrança, Uhum. né? Era uma insatisfação, como o Marcelo falou, uma frustração, né? Você, com menos de um ano de Sim. casado, vive aquela coisa assim que você não sabe explicar de onde vem. E quando você começa a tirar, né? Mãe, E não só tirar o anticoncepcional, né? Mas tirar a mentalidade, de ir assim, abrindo a mentalidade, tirando essas coisas que se tornam maldição mesmo, exato. do ato Uhum. conjugal do casal. Então, mas você sabe também o que acontece? É esse referencial, né? Quer dizer, os orgasmos. Se você entrar nesses sites aí, né? Porque a mulher tem que ter orgasmo múltiplo, triplo, quádruplo, quíntuplo e não sei o quê. Isso, você da piruleta, plantar É, bananeira, né? exato. Só que, e aí? Estão dizendo que é isso. Isso. Estão dizendo, mas não é isso. E a É só pessoa você olhar. que é isso. Mas não é, né? Então, aí a gente. E vai ver uma frustração porque ela tem uma ideia de que tem que ser daquele jeito. Às vezes até Isso. alcançou. E Mas não como sabe. não é como ela viu, nunca vai chegar. Exato. Não, então. E Porque tem uma visão totalmente errada, né? se ilude, né, com essa coisa, né? Fica numa visão romântica, né? Vivendo num romantismo baseado em filme, baseado em livro, baseado em novela. Puxa, que tristeza, né? Quem vive o matrimônio esperando o que se retratam nos filmes, nas novelas, nos livros, né? Porque não, né? A gente chega a testemunhar isso quando nós vamos falar com os casais, né? Às vezes é muito mais prazeroso nós estarmos deitados na nossa cama, nus, né, abraçados um ao outro. É um ato de carinho, é um ato de amor ali, um ato de entrega verdadeiro. Só da gente estar assim, já é, É sabe? mais simples, É né? uma coisa que, infelizmente, né, criou-se essa pornografia mesmo, né? Pornografia mesmo. Em torno do que realmente é a relação íntima, né? Se banalizou essa doação, esse ato de entrega, né? Porque este é um ato de entrega. Ali eu morro para a minha vontade, muitas vezes, né? Então as pessoas. E outra também, né, Gel? Uma coisa que é importante também a gente falar é o seguinte: que às vezes as pessoas elas não chegam ao ápice do prazer no momento da relação íntima, porque a maioria das pessoas estão tomando hormônios que inibem Sim. essas questões. Tem essa questão, né? Então, assim, Hormonal eu falo também. para as meninas que eu atendo, falo, olha, quando vocês estão no período fértil, o marido não precisa de grandes questões para que a mulher chegue ao orgasmo. Por quê? O corpo dela está pronto. Hormonalmente falando, o corpo dessa mulher está pronto, né? As pessoas, infelizmente, elas tiram da vida dela, né, essa possibilidade, né, de realmente viver ali a plena felicidade, né? A plena felicidade assim que a gente acha aqui, né? Diz que é muito raso para nós, né? Porque realmente a plena felicidade não vamos viver aqui, né? A plena felicidade nós iremos viver no céu, se um dia nós formos para lá, né? Estamos lutando para que isso aconteça. Mas, Ajude. né? Eu Deus nos quero, ajude. eu quero. E que os padres nos acolham, e que os padres acolham as nossas confissões com caridade, não é verdade? É verdade. E aí nós vamos vivendo essa entrega e esse amor. E aí, quando a gente conversa isso com as nossas amigas, quando a gente conversa isso com as pessoas que não vivem essa identificação do sacramento do matrimônio dessa forma, as pessoas acham que eu sou louca, né? Imagina, como que eu vou inibir assim? Eu falo, gente, mas que inibição? E o Padre Léo falava isso, né, nas palestras dele, do livro, em outras palestras também, que se fosse fazer uma pesquisa,
para saber quem é a pessoa que mais tem prazer, ele falou, teriam que ser os casais cristãos, porque estão aí vivendo o sacramento do matrimônio, vivendo essa comunhão, né? E quando a gente fala que é sacramento, então, né? O povo surta, né? Porque não tem a mínima ideia do que é o sacramento. Fala, gente, vocês sabem que lá na Eucaristia Jesus se torna presente? Vocês não vê lá o pão e o vinho? Vê então. Então eu e meu marido também somos um sacramento, né? Através de nós também deveria existir essa... Vocês também deveriam ver em nós deveríamos querer viver isso, né? Muito mais nós queremos viver isso, queremos dar testemunha disso. Porque em uma das despedidas do matrimônio, né, o padre vai e fala, diz e fala para nós: vão e sejam no mundo o sinal do meu amor. Como é que nós, né, casais cristãos, estamos sendo essa testemunha no mundo? É verdade. E essa questão do ato conjugal ainda não ser uma plena alegria, né, na vida dos casais, faz com que os casais tenham essa dificuldade também, né, Viviane e Marcelo? Porque, claro que a relação íntima, né, o ato conjugal não é tudo dentro do matrimônio, mas a gente entende que é algo assim tão importante, que impacta a harmonia do casal, que é difícil o casal ter uma harmonia assim bacana quando eles não vivem essa mesma harmonia nesse altar, né? Nessa comunhão íntima, né? A gente já passou por isso, a gente vê muitos casais também que falam isso, né? Que parece que falta alguma coisa, você vê que não tem aquela plena sintonia e às vezes, muitas vezes são problemas mesmo no leito conjugal que esse casal vive, né? E muitos casais também não vivem a continência periódica, né, Gel? Que é importante, né? É importante que o casal saiba que existem momentos ali tem esse lado também, né? Que são importantes, né? Ó, por exemplo, né? A minha vida e a vida do Marcelo agora, ultimamente, com essa coisa do TCC, porque agora eu já sou uma psicóloga, tá? Quando vocês forem me apresentar, por favor, dá licença. Já falei que eu preciso. Porque agora eu posso. Instrutora. Eu acho que eu preciso retomar meu atendimento com a minha instrutora. Eu tô precisando. Vamos conversar sobre dá licença. Porque agora eu posso falar que eu sou psicóloga, né? Porque eu já sou formada, recebi 10 no meu TCC, dá licença. Então, brincadeiras à parte, assim, a gente vai entendendo que o ato sexual, ele precisa de uma pausa, né? E na nossa vida, eu com essa coisa do TCC, acordada até de madrugada, fazendo revisão, fazendo isso, fazendo aquilo, chegou um momento que a gente falou assim, nossa, tem quase um mês que a gente não tem uma relação íntima. Cadê o Paulo vê os R do gráfico? Que é o indicador. Aqui em Cuiabá tem uns instrutores, sabe? Que os maridos... Ótimo, adoro. E aí, gente, sabe, a gente foi ver e falou, nossa, né? E aí, quando existe aí o reencontro, né? E também, assim, que sublime, que bonito. A cumplicidade, né? E o respeito, também. Exato. Porque se você pautar, vocês que vão ver aí essa live, né? Que estão achando que a coisa é que nem uma máquina, né? Que eu tenho que ser aquela coisa de filme pornô, aquela coisa ora as bolas. E se por algum motivo acontecer algum problema de saúde? Coisa simples. O marido, a mulher fica doente, né? Tem um problema, sei lá. E aí? Vai ter que largar, né? Tá vendo como que é desequilibrado a coisa mais simples. E vai largar, vai adulterar, né? É mais simples. Então vocês, não, tá bom, não, olha só, esses últimos meses, talvez aí, várias semanas, ela ia dormir todo dia de madrugada. Eu ia dormir antes. Mas tudo bem, eu tô vendo, o que eu posso fazer? Isso não é o fim do mundo, é a minha mulher, né? E já teve outras situações lá atrás, né, de problema de doença mesmo, né? De questões no colo do útero, né, que apareceram, e tinha que ficar um tempo. Tudo bem, qual o problema? Porque ela é minha mulher, né? Eu a amo. E Marcelo, e tem um paradigma que existe na nossa sociedade, é claro que tudo isso é em virtude do pansexualismo que existe aí, né? Que é inimaginável, assim, que a mulher não queira de vez em quando, por alguma razão, por algum problema, tudo mais, normal. Mas é inimaginável
que a mulher de repente procure e o homem diga para ela assim, olha, hoje eu não estou bem. É E assim, verdade. isso é algo belo se a gente parar para avaliar, porque assim, ó, é um respeito e é um reconhecimento do homem consigo mesmo, dizer assim, ó, eu não sou máquina. Eu não tenho que, Isso. minha esposa agora queira, mas fisicamente ou psicologicamente que seja, emocionalmente eu não estou bem. E se eu for para uma relação sexual com minha esposa agora, um ato conjugal com minha esposa agora, eu não vou conseguir dar a ela aquilo que ela merece. Não vou me dar todo a ela. E Exato. Claro. é inimaginável numa sociedade. Aqui é uma conversa entre cristãos, né? Cristãos que, graças a Deus, vivem bem aí a sua sexualidade, creem na igreja, no matrimônio. Mas, assim, quando você imagina conversar isso com alguém, sabe? Você é um extraterrestre, sabe? É um ET, né? E, né? E é uma Eu- oportunidade de amar também, né, Uhum. gente? Nós, enquanto mulher, Então, homem, igual o Marcelo falou, o homem, enquanto esposo, é uma oportunidade de amar, né? Ainda Com mais, né? certeza. sim, Isso fortalece, né? Isso fortalece o amor. sim. Eu tava me lembrando do, sabe, o Jason Evert lá, aquele cara que também fala da teologia do corpo, é um americano. O Jason, né? Né? É Jason Eles Everett. são Né? testemunho bonito. Por aí, isso. Então, ele falava assim que parece que mais para nós, para os homens, mas de uma maneira geral, né? Parece que a gente está na hora da intimidade, parece que nós estamos num lugar assim que tem júri, né? Então a gente tem que mostrar desempenho, né? Tem alguém que É, fala assim, não, nota 10, não, nota 9, mais ou menos, nota 8, né? Então parece que a gente já vai com essa cabeça que tem um júri ali olhando pra gente, né? E eu tenho que ter um desempenho, né? Eu tava me lembrando disso quando, né, o Paulo falava aí. É ou não é verdade? Então parece que eu tenho que mostrar alguma coisa para alguém, mas meu Deus do céu, para quem? E sabe uma Né? coisa, né, que eu estava pensando aqui, e nós, né, casais cristãos, que temos esse olhar, né, diferenciado para essa questão da relação íntima, nós precisamos ser intercessores, né, desses casais, principalmente nós, casais de instrutores, né, porque nós sabemos, né, da intimidade de muitos casais que não alcançam esse entendimento, né, que não alcançam, que não veem a possibilidade de ter respeito pela esposa, que não sabe respeitar o momento da esposa, né, que não consegue respeitar o momento nem de resguardo, às vezes, no momento do pós-parto, E sabe? Então, é, nós precisamos ser Isso é difícil. intercessores desses casais, né? e às vezes esconde atrás da mentalidade, dessa questão da mentalidade de ser aberto à vida. Eu já ouvi também Isso, histórias, né? Não presenciei, mas já ouvi muitas histórias assim, somos abertos à vida, não queremos saber do método Billy, nananana, mas, né, quando na intimidade ali, às vezes a mulher, né, acaba confidenciando alguma coisa, o problema é de continência, né? Não conseguir se controlar e aí acaba faltando exato. respeito, que é totalmente necessário para uma vida sadia, né, do casal. Exato, Isso é um porque assim, desafio. é um Um desafio, desafio. né? É um desafio, porque assim, Porque o limiar de uma coisa com a outra, né? É, É isso que o Papa fala, né, no livro dele. Nós temos uma interioridade, né? Só eu e Deus sabe o que eu estou pensando neste momento. Ninguém mais sabe, né? Por mais que eu conte para a Viviane, mas eu tenho essa interioridade, que ele chama, né? Que é o que nos diferencia dos outros seres. Então, na minha interioridade, na minha intencionalidade desse momento, o que está passando de fato lá no meu interior? Né? Eu estou querendo estar ali com a minha mulher, vivendo esse momento íntimo, de intimidade. E assim, o padre Léo também falava, mas a gente entende que ele, claro que ele estava certo, né? Tudo que é o natural é permitido, hum, né? Tudo que é aquilo que é o natural. Né? Ele brincava, eu não vou ficar explicando para vocês aqui o que é o natural, né? Ele falava, uhum, né? uhum, E porque o corpo foi dotado desses pontos sensíveis, né? Então, se as pessoas, é claro, aí não tem como, não tem uma máquina para dizer se está sendo sincero ou não, né? Mas se ela for com essa sinceridade interior, né, de estar com o seu amado, com a sua amada, naquele momento ali íntimo, da coisa mais simples, das carícias, dos carinhos, né?
para que a mulher precisa disso. O professor Felipe Aquino escreveu um livro, né? Aquele livro vermelho, né? Ele vai detalhando. Maravilhoso também. Não é verdade? Mas assim, sem muitos detalhes, a coisa mais simples. Com certeza esse casal vai viver esse momento de doação, de comunhão íntima. Olha a sua palavra, né? De comunhão íntima, do maior grau de intimidade. Maior grau de intimidade. Onde nós, né, nos tornamos uma só carne, né, de corpo e alma. Onde nós verdadeiramente renovamos os votos matrimoniais. Toda vez que um casal se une, ele faz memória. Que legal. Né? A gente faz memória do dia do nosso matrimônio. Então, plaquinha de anotação, né? Colocar assim no direito conjugal, né? Aqui se faz memória daquilo que né? Boa. Na igreja tem um altar e lá a memória atualiza ali no sacrifício do Senhor, aqui também se atualiza. Isso, exato. Porque é naquele bonito, momento, né? Ali que nós professamos, né? Que nós proferimos aquelas palavras, que nós juramos, né? Que nós consentimos, estamos ali de livre e espontânea vontade, te recebo para a vida toda, estarei contigo na fidelidade a vida toda e aceito receber os filhos que Deus nos der. Né? Então, é a coisa... Pô, não tem nem o que falar. É que assim, então, a gente tem que, acho que, pedir essa graça, né? A gente tem que rezar, porque nós temos, cada um tem a sua história, que nem essa interioridade, a minha mesma foi muito estragada. Né? Por isso que foi um milagre naquela noite. Foi algo sobrenatural. E as pessoas que ainda têm uma dificuldade têm que pedir essa graça para ir ressignificando, né, dentro dela, pedindo essa redenção, né? O regresso da pureza, né? O retorno da pureza. Porque disseram pra gente que essa coisa era uma coisa suja, uma coisa de sacanagem. Mais para nós homens, né? Isso é mais forte. Então nós temos que renunciar a isso. Tá falando um gancho assim para até queria que vocês compartilhassem, porque aqui na nossa história também passamos por esse processo de uma purificação, assim, a gente até fala, né? Como que aos poucos o Senhor foi nos ajudando com essa, assim, a resgatar um pouco mais essa pureza, né? Igual a Marcela falou que a gente é muito sujo e tal. E assim, o sacramento da reconciliação, né? Assim, a gente já falou em outras lives, a gente fala em algumas aulas que a gente gravou, da importância de buscar a reconciliação, de buscar o sacramento, né? E não é só uma vez, né? E se engana quem acha que, tipo assim, isso foi coisa do passado. Não, essa é uma luta do presente. Tipo assim, é constante, né? De agora. Ele quer gritar toda hora, se deixar. Sempre, é isso. Até o fim da nossa caminhada aqui, porque a gente foi marcado, né, na nossa fisiologia. Hoje o pessoal está estudando, aí já está entendendo melhor essas coisas, né? E o corpo começa fisiologicamente, bioquimicamente, sei lá, né? Como é que fala aí? Pedir algumas coisas. Às vezes, né? A gente já conversou isso com outras pessoas e tudo bem, pode ser uma tentação, mas nem sempre né? É o teu corpo que já está condicionado com aquela coisa, né? Então a gente tem que ter isso bem claro também, para que nós possamos ir renunciando a essas coisas e querendo viver essa beleza, né? Essa beleza com a minha mulher, com o meu marido, que ela ou ele não são aqueles atores da televisão, né? Só para abrir um parênteses, que a gente também gosta de falar isso, se beleza, se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, né? Essas mulheres bonitas aí, esses homens bonitos, eles não ficariam trocando de casal, se agredindo às vezes, né? Horas boas, mas o cara casou com aquela mulher, olha, casou com a fulana lá, com aquela atriz, com aquela bailarina, não sei, né? Com o galã da novela. Daqui a pouco eles estão se separando, brigaram, se bateram. Tem alguma coisa errada. Por causa disso, porque isso não se sustenta. Não se sustenta. É uma ilusão que foi sendo disseminada aí com os Photoshop da vida, com as coisas, né, que são empiriquitadas, né? Às vezes eu brinco assim, se você vê aquela mulher que você acha que é bonita, ela acordou um dia assim, saiu na rua de chinelo de dedo, você fala, pô, mas você é aquela atriz? Porque ninguém acorda de maquiagem, com o cabelo bonito e sem bafo. Sem bafo é mais importante, é verdade.
Sabe? Então são ilusões que a gente vai alimentando. Então, não, gente, joga fora essas ilusões. Né? O que nós temos é isso aqui, ó, que nem eu tenho a Viviane, que a minha mulher é a Viviane, né? É ela. E o esposo dela sou eu, o Marcelo. Eu não sou sei lá, o Reinaldo Giannichini, não sei quem que é, né? O galã da novela. Não sou eu, não sou. Eu nem Né? sei mais o nome de quem tá nas novelas. E aquele galã, talvez se você vê, Lu, você fala, nossa, mas peraí, você é aquele cara lá da Dona das Oito, né? Outro dia a gente estava no aeroporto e a gente viu um cara aí desses daí da Globo, mas você falou, nossa, olha o tamanho O cara tinha 1,5 m. O cara tinha 1,5 m. Na televisão parecia que o cara era sabe? mó grandão. Falou, olha como engana a gente, né, cara? É pura ilusão. Então o que vale é isso, né? Essa entendimento do valor da pessoa, né? Da complementariedade. Da dignidade, olha só que a né? finalidade é assim, né? É assim, não adianta querer falar que não é desse jeito, né? Porque quem nos construiu desse jeito, né? E a vida íntima, né? Buscar esse entendimento dessa comunhão íntima, né? Eu não vou para a cama para fazer sexo, meu Deus. Isso aí é uma coisa tão... Aliás, né? Essa expressão fazer sexo, eu nem sei de onde é que vem, tá? Eu já descobri lá daquele filme lá da Mística. Me conta depois. Como é o nome daquele filme? Veja, eu já li já. Foi uma questão do Foucault que trouxe essas questões de fazer sexo, né? Porque o fazer sexo é uma coisa meio que mecânica, né? Esse ato de fazer coisas são coisas mecânicas, né? Então ele traz isso dessa forma. Então, tirando toda essa beleza, né? Toda essa mística que existe por trás, né? Porque, gente, querendo ou não, né? É um ato místico ali, né? No momento que o casal se une, né? Intimamente, né? É esse momento de viver esse processo de comunhão, esse processo de estar para o outro, né? De se doar ao outro, né? E aí é isso que o Marcelo estava falando. Só o meu coração sabe se naquele momento eu estou ali me doando ou se eu estou usando. Sim. Porque se eu estou ali me doando, beleza, mas se eu estou ali usando a minha consciência, agora que nós não somos mais ignorantes, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, né? Eu agora estou lhe tirando da ignorância, né? Me agradeça, ele fala. Me agradeça que eu estou lhe tirando da ignorância. O sacramento que mais salva, né? O sacramento que mais salva, ele fala, né? O sacramento da santa ignorância. Então ele falou, agora eu estou lhe trazendo a luz, né, sobre isso. Então, se você entra num ato conjugal para usar uma pessoa, a sua consciência já vai, naquele momento, falar para você que aquilo ali não está certo, né? E aí, ou você muda o seu pensamento em relação àquele momento, ou você para, né? Para e vai rever aí as coisas, né? E aí o Papa também, João Paulo II, vai trazer nas catequeses dele, lá no último ciclo, que a vida do casal ele está pautada em tripé, né? A vida de oração, a vida de comunhão e a vida de confissão. Estava falando antes. Então precisa, né, estar neste tripé, né? Para nós que somos cristãos, nós temos os sacramentos e esses sacramentos eles estão ali para que nós, caso hoje eu morra, né? Se você morrer hoje, agora, né? Para onde você vai? Nós só temos dois caminhos, na verdade, não tem uma outra escolha. Então, nós cremos que existe a vida eterna e que nós iremos para o céu ou para o inferno. Então, a partir do momento que eu morra hoje, para onde eu vou, né? Então, toda vez que nós nos fizermos esse questionamento e a gente tiver em dúvida, procure a confissão, né? Procure a confissão. Porque você sabe se naquele momento você está ali para se doar ao seu marido ou para usar o seu marido. É isso mesmo. E assim, isso é claro. E é essa graça que o Marcelo falou, né? Que ele falou que foi um milagre mesmo na vida de vocês, assim. Vem através, inclusive, da questão da vida de oração, né? Claro que às vezes acontece algo extraordinário, né? Como aí vocês contaram da história de vocês, né? A epifania que eles falaram que aconteceu na noite ali. Mas, assim, a gente se manter, né? Nessa vigilância, pra gente conseguir enxergar essas coisas que... Porque vocês deram o primeiro passo lendo o livro, assistindo as palestras. Aqui a gente também teve o nosso primeiro passo.
Mas os próximos passos, né? Quanto mais a gente estiver ali na graça, é Deus que vai iluminando. Às vezes você nem percebe, né? Você fala assim, não, mas o que eu faço com meu esposo é normal, a gente é normal, né? Todo mundo faz, usa isso, usa aquilo, assiste isso, aquilo, todo mundo faz. Mas assim, é Deus que ilumina depois, né? Para você dar esse espaço. É o próprio Espírito Santo que ilumina. E aquela voz da consciência, né? Que chama pela verdade e te põe aquela dúvida, fala, será que eu tô fazendo? É certo? Então, assim, É ouvir porque ele é o santificador, né? isso. Então, ah, se você não se mantém, né, nessa constância, que aí a gente precisa de constância e perseverar. perseverança, Perseverar, né? com certeza. Porque a gente percebeu, principalmente depois que nós começamos a fazer faculdade, que nós nos Descuidamos, é isso, talvez, nós né? nos Porque descuidamos um pouco dessa questão da nossa vida espiritual. Isso aqui é uma confissão que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque muitas pessoas entram nessas questões de estudar, de trabalhar, de isso, de aquilo, né? E a gente foi percebendo. fica tão Fica corrido tão corrida a que vida, aí você quase não né? tem tempo mais para o seu marido, para sua mulher, Exato. entendeu? E aí, quando começou a pandemia, que aí a gente estava em casa, né? Que a gente foi se dar conta disso. Falou, meu Deus, né? Olha só, a gente não conseguia parar nem para rezar, mas coisa que no início do nosso casamento, durante Vixe, anos, precisava nós muito não mais. dormíamos sem rezar, fazer a nossa oração conjugal, que nós aprendemos lá nas equipes de Nossa Senhora, né? Não sei se vocês conhecem as equipes de Nossa Senhora, né? Mas as equipes de Nossa Senhora têm os 5 pontos concretos de esforço, né? E um dos pontos concretos de esforço é a oração diária do casal, né? Conjugal, né? Essa oração conjugal, que o casal faz todos os dias. E nós fazíamos a hora que nós íamos dormir, né? Que nós ali rezávamos, né? Líamos ali um pequeno trecho do evangelho, ou uma mensagem que o livro ali da oração diária do casal trazia, né? E que nós fomos, aos poucos, deixando por causa da correria. Um dia vai dormir não sei que hora porque tem seminário para apresentar, tem que ler artigo, tem que ler livro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente entra numa rotina tão doida de fazer essas coisas que a gente vai deixando isso de lado, né? E aí depois disso a gente se integrou de novo, né? E a gente consegue perceber o quanto que isso vai mudando na nossa vida e vai fazendo com que a gente fique mais próximos, né? Isso é Porque verdade. senão entra nessa coisa mecânica, Sim, sabe? e é perigoso mesmo. E é perigoso. Essa questão, eu estava me lembrando aqui, né? Você falou dessa questão do milagre, né? Realmente, a gente estava assim começando, né? A gente comprava um livro, né? A minha mãe pedia para comprar, mas a gente mesmo não. Eu sempre falo, eu nunca rezei pedindo essa conversão para mim, né? Eu lutava na penitência de Quaresma, né? Contra essas coisas aí. Só que era difícil, né? Isso sim, eu sempre fazia minha penitência, né? Mas não era fácil, eu nem sempre conseguia cumprir, né? E um dia, às vezes de manhã eu assisto a missa da Canção Nova, tem um padre que se chama Padre Alex, não sei se vocês já viram o Padre Alex da Canção Nova. Gosto das reflexões dele, e um dia ele falou algo mais ou menos assim, ele falou, a oração infalível, ele falou assim, né? É aquela que você pede para você, a sua conversão, mas de coração, né? Quando você deseja, Jesus, me arranca desse buraco, né? Me ajuda, eu estou afundando, né? Ele falou algo assim nessa linha, né? Porque depois que a gente aconteceu isso, a gente gravou essa palestra, menina, nós levamos para um monte de gente e ninguém ligou assim para a gente falar assim, nossa, cara, que palestra, meu, sabe? Assim, parece que, não sei, foi A gente não se diferente. conformava com isso. Então, e aí a gente foi entendendo que não tem uma receitinha de bolo para conversão, né? Esse milagre. Pô, como que os Cara, caras não estão, sabe, não tiveram uma verdade, iluminação né? aqui que nós tivemos. E até para minha mãe, eu me lembro que eu levei minha mãe que sempre foi da renovação, né? Eu cresci, minha mãe já via, eu já conheço o Padre Jonas desde quando eu era criança, né? Minha mãe sempre viu o Padre Jonas e tal, né? Padre Léo, ela que pedia, compra meu livro lá do Padre Léo, compra o livro do Padre Jonas. E quando ela escutou, né? Ela ria, ela falou, nossa, mas esse Padre Léo é danado mesmo, né? Ela falou, nossa, eu nunca ouvi um padre falar essas coisas, né? Mas nem ele, porque ela lembra do tempo que eles vinham aqui na cidade nossa, aqui em Araraquara, né? Interior de São Paulo. Eles vinham
fazer aí os encontros lá da renovação, sabe? Ela conta que ela cozinhou já pro Padre Léo, pro Padre Jonas, sabe? Mas aí ela ouviu, ela falou, nossa, nunca tinha ouvido nessa linha, né? Mas, menina, aquilo ali para nós foi um divisor de águas. Literalmente. A nossa vontade, né? Mudou. As nossas prioridades mudaram, sabe? Então, assim, eu não sei como que isso acontece, né? Eu tentei passar para algumas pessoas, mas parece que não deu o mesmo resultado. E aí tem o Padre Alex, dessa pessoa, tá vendo? Na interioridade lá, que só ele sabe. Se ele desejar com verdade, né? Se ele quiser, segundo o Padre Alex, essa oração é infalível, né? Mas você tem que querer, ele falava, você tem que querer de verdade, não deve ficar falando da boca para fora, né? É verdade. Às vezes a pessoa tá querendo uma ajuda no matrimônio, tá rezando pra Deus, né? Aí recebe uma palestra dessa, recebe um livro, a pessoa não enxerga, né? Fala, não, porque ela quer um trem assim, ela quer uma coisa, a varinha de condão ali que dá um passo às vezes, né? Mas Acho que só não pode rezar igual Santo Agostinho no início, né? Senhor, dá minha conversão, mas não agora. Não agora. Então, não. Tem que ser agora, né? Eu tô falando isso para quem também, assim, para nós, né? Mas para quem tá aí ouvindo, refletindo, né? Nós temos que rezar, né? Nós temos que pedir, mas de coração sincero, né? E aí não tem como a gente medir isso, né? Tá vendo o que o Papa fala? Essa misteriosa interioridade, né? Não tem como a gente medir. É que isso, né? Essa questão da misteriosa interioridade, isso não é da teologia do corpo, né? Isso é do amor e responsabilidade. Então, que um dia também a gente podia marcar para falar um pouco do amor e responsabilidade. Vamos, já que assim, é o fundamento. A gente tem, né? Acho Só que ganhou. ele é bem denso, né? Assim, não é uma leitura fácil. Não é. Mas mas olha, tudo dele é assim. É uma espiral, né? Ele vai contando numa espiral. Ele começa que você fala assim, meu Deus, da onde que ele está tirando essas coisas? O que ele está querendo falar que eu não estou entendendo nada? Mas de repente, né, ele dá uma outra voltinha e você fala, é isso aqui que ele estava falando lá. E aí a gente vai, ó. Então, e aí que ele vai nessa toada. Já tem, Edna. Já tá. Como é que é? Edna, já tem tema para mais uma live. Enfim. Mas aí que ele vai chegando na conclusão do amor, né? Que o amor é a única. Eu não sei a palavra exata que ele usa lá, mas assim, é a única finalidade do ser humano, da pessoa humana, né? É o amor. Né? E o amor é doação, tá vendo? E a doação é comunhão, e tem a comunhão íntima, cara, é uma cascata de coisas que você fala assim, nossa, cara, que coisa mais linda do mundo, né? Por que ninguém me falou isso antes? Não, e como ele deu assim, isso é uma revelação divina mesmo. Eu vejo assim, São João Paulo II é um santo mesmo, né? Porque assim, como foi uma revelação para ele, assim. Claro que ele teve as experiências e tudo, mas assim, ele fala de coisas que quando você olha para a vida conjugal nossa, assim, fala, gente, é verdade, é isso mesmo, né? Você fala, meu Deus, como que ele sabe, assim, né? É uma intimidade, né? Você fica, é muito profundo, é muito rico. Como ele chegou era muito nisso, bonito, né? Porque assim, as pessoas tinham os questionamentos, né? Perguntavam para ele, falava para ele, mas como que nós vamos viver isso, né? Tanto que o grupo lá que existia em Lublin ainda existe até hoje de reflexões, né? Então, dele mesmo, né? Que saiu dali da convivência dele com aqueles jovens e que depois foi se perpetuando aí para as outras pessoas. Então, as experiências, né? Todo o sofrimento vivido, todas as questões que foram sendo conversadas, né? Tudo que ele viu os papas também passando, né? Gente, a Humanivite, 60% do que está na Humanivite foi ele que escreveu. É a inspiração dele. Então, assim... Já mostrou dos casais, né? Esse conflito conjugal que já existia, né? Exatamente. Então, assim, só que aí, né, foram entrando esses pensamentos que tiraram Deus do centro e colocaram a ciência e colocaram as questões racionais no centro, e as questões espirituais, elas foram meio que sendo deixadas de lado. E aí,
hoje, infelizmente, a gente tem isso, né? Esses cristãos, esses católicos que estão vivendo de uma forma como se o que a gente está conversando aqui fosse a coisa assim mais louca do mundo, né? Você está bitolada, né? Você está vivendo uma coisa que não existe. Impossível. Como que eu não vou tomar um contraceptivo? Como que eu não vou colocar um DIU, né? Como que eu não vou ter relação sexual a hora que eu quiser, né? Então, assim, a pessoa, ela está se colocando numa posição da não vivência da castidade, né? Entendendo a castidade como uma questão dessa integração dos sentidos, a integração psicológica, a integração da minha vontade, voltada para um primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então eu estou deixando esse Deus fora, né? Então, Carla, a gente vai rezar por você, minha filha, viu? Vamos interceder por você, que está passando por essas dificuldades. Então, muitas pessoas, né, hoje estão vivendo isso. Então, assim, precisamos interceder, precisamos rezar, precisamos colocar mesmo, nos colocar à disposição, né? O trabalho que vocês estão fazendo é simplesmente maravilhoso, né? Então, a gente consegue hoje ter uma compreensão melhor dessa vida conjugal, né? Dessa integralidade sexual que nós precisamos ter, né? Como que eu vou me doar ao meu marido se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei para que eu servi, né? Se eu não me possuo a mim mesma, né? E ele vai falar isso, que a gente não se possui, como que eu vou possuir a outra pessoa? Como que eu vou querer possuir? Por isso que eu dizia dessa questão de nós buscarmos essa questão da pureza, que o Papa, né, lá nas catequeses da teologia do corpo, ele vai colocar como a inocência. Uhum. A inocência que está sendo perdida. E a inocência dos nossos filhos hoje está sendo tirada dos nossos filhos. Né? E quando nós falamos alguma coisa para algum amigo, para algum familiar, olha, presta atenção, o que ela está ouvindo, o que ela está falando, o que ela está, né, buscando. Aí o que a gente tem? Você não sabe o que você está falando, do meu filho cuido eu. Quando você tiver os seus filhos, você vem falar comigo, né? Então, a gente tá vivendo nisso, né? Isso é verdade. É isso mesmo, Edna. Aí, ó, a Edna tá falando que vocês dois são caminho de conversão para muitos casais, né? Então, versão casal do Padre Paulo, tirando os casais da ignorância. Tá vendo, gente? É o trabalho que vocês estão fazendo. Isso. A Edna vai levar nós para o encontro duplo. Nós dois e vocês dois. E assim, esse trabalho que a gente faz, que vocês fazem, né? É porque a gente viu que foi possível, né, Viviane e Marcelo? Deus teve essa misericórdia conosco, né? Se a gente conseguiu dar passos inimagináveis, né? Nossa. Inimagináveis. Só sabia que era bom de um jeito e não era, na verdade. Você descobre, né, Viviane, que não era bom, que agora que o negócio é bom. E a gente isso para as pessoas, né? A gente vê que é possível, né? Não é mágica, é que eu falo pro Paulo, né? As pessoas querem dicas, as pessoas querem passos. Não é um passe de mágica, não é uma receitinha de bolo. Né? Faz isso e faz aquilo, né? É como no curso que a gente lançou, né? A gente lançou um curso em outubro. Né? Assim, nosso curso não é um passo a passo de como você vai conquistar. Porque na vida conjugal não tem passo a passo dessa maneira, sabe? É assim, o que a gente, como é que a gente alcança a realização? Conhecendo quem está com a gente. Conhecendo a gente, igual, né, vocês falaram. Buscando a palavra de Deus, sabe? Entendendo a beleza da sexualidade, né? Ao invés de ficar buscando um monte de apetrecho fora, busca interiormente a beleza. Esse que é o caminho. Que Deus fez, né? Se reconciliando, né? Identificando, reconhecendo que tem um problema, se reconciliando e dando passos, né? Para mudar. Saindo do egoísmo, né, gente? Se abrindo um ao outro, né? Saindo do egoísmo, né? Deixando o orgulho de lado. Porque o que a gente tem, quando a gente tem alguma discussão, né? O orgulho pega ali. E é justamente nesse momento que o inimigo ele vai usando ali daquela pessoa para criar discórdia, né? Para não deixar abertura.
e aí a pessoa fica 2, 3 dias sem se falar, tem casal que fica uma semana sem se falar, né? É. E aí, Isso vai sabe? virando uma bola de Isso vai neve. virando uma bola de neve, o orgulho vai ficando cada vez mais Às vezes usa ali. a questão sexual como castigo pro outro. É uma forma de punição. É, Coisas Nossa, aquela onde coisa. fazer as pazes, né? E aí a pessoa, o casal não conversa, Aham. não resolve o problema que aconteceu, a coisa passa, só que aí depois, a hora que volta, né, vem com toda aquela carga afetiva junto, e aí já começa a falar de coisa, já começa a misturar um monte de assunto, já É. começa a falar disso, já começa a falar daquilo. Aí fala de pai, fala de mãe, fala, porque é sua mãe, porque é seu pai, porque não sei o quê, porque. Ai, Jesus! Aqui, por exemplo, tanto namoro também. Desenterrar as coisas. É, até as brigas do namoro vem ali naquele momento. Você lembra aquela vez, Aquela né? vez. Ai, a Esse gente era assim que feia, né? Viviane, sofrimento. Vai se curar, querida. Nunca esquecemos essa frase. Sabe? Cara, lema de vida, lema de vida. Qual frase? Eu perdi a frase aí. Você não tava lá, amor, só eu tava. Viviane Pastre, by Viviane Pastre. Só não lembro o ano para fazer citação autoral. Nunca esquecer. Mas então, aí para se curar dentro, né? Assim, e eu falo pro Paulo, né? A gente foi se curando, né? Porque feridenta aqui era todo mundo mesmo, né? E ainda temos Nós somos. muitas, né, feridas, mas que pela graça e misericórdia de Deus, né? As coisas vão Sim. se ajeitando e a gente vai passando, né? Ressignificando, como vocês falaram, e mudando. A gente vê a mudança na vida da gente e a gente vê muito assim, a misericórdia de Deus, né? Como Deus Sim. é muito bom, muito generoso com a gente, né? Nós que Acho que uma das maiores graças que eu tenho Olha, assim, nós temos horário, gente. Vamos orar daqui a pouco lá, meia-noite. na minha vida foi ter visto, por exemplo, uma familiar minha, meu, né? Acho que ela estava meio na adolescência, naquela transição, sabe, da adolescência. Né? Então vinha de uma família, né? Casamento destroçado, mas ela conseguia olhar pra gente e falar assim, bom, eu quero ser como você. Olha Assim, é só. uma responsabilidade grande, no fim das contas, a gente sabe disso. Sim. É. Mas ao mesmo tempo a gente vê assim, quem somos nós, o quão pequenos somos, mas assim, o quanto Deus pode. E como Deus fazer, faz né? na nossa pequenez, né? Aqui a gente fala muito isso. E às vezes quem está conosco, nos acompanha no auxílio conjugal, acompanha vocês na teologia do corpo, a pessoa não consegue entender. Também ela é um canal da graça para Deus, de Deus, sabe, para as pessoas. Né? Ela pode ser. Uma coisa que o Marcelo estava comentando, as dificuldades, né, tanta contaminação que a gente acabou sofrendo, em especial os homens, né, a gente acaba sofrendo até mais que as mulheres nesse sentido. Mas assim, eu lembrei de uma passagem de São Paulo, né, onde ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundou a graça. E assim, aquilo que eu falei, né, não que a gente não esteja ainda sujeito, a Viviane falou uma coisa importante logo no início, né, quem está de pé, cuidado para não cair. A gente reza muito para isso, né? E toda vez que eu vejo um casal que cai, eu lembro que eu poderia estar lá. Aquele casal poderia ser nosso. Né? Eu vejo, por exemplo, um padre que cai. A igreja toda que caiu, no fim das contas, sabe? Somos nós caindo. Uhum. E a gente tem que se ajudar, né? Isso aumenta, aí fala uma palavra da nossa irmã que falou que está passando sofrimento, né? Muitas e muitas vezes a gente está esperando o quê? Que o casal dê passos. Mas às vezes Deus vai chamar para que comece a dar passos. Ou a mulher, ou o esposo, que seja. Um vai começar a dar passos, e daqui a pouco a graça vai começar a alcançar o outro também. E às vezes a gente fica paralisado. Ou vai os dois ou não vai ninguém. Aí vai os dois para o inferno. E aí? E aí? É verdade. E a gente que está de omissão. Deus me livre. Isso mesmo. Nós que estamos omissos. Sim. Porque quando a gente está vendo um casal perto de nós cair, nós temos que ir lá e apoiar, né? Aí a gente fica naquela coisa, né? Ai, nossa, mas eu vou lá me intrometer? Sim, você vai. Porque, principalmente, quando nós somos padrinhos desses casais, né? Principalmente quando esses casais estão próximos de nós. Quando nós somos instrutores desses casais, né? Porque a gente vê o sofrimento do casal. Ou o sofrimento da esposa, ou o sofrimento do marido. Nós estamos vendo o sofrimento daquela pessoa. E se nós não temos um olhar ali, se nós vemos um casal que está ali num processo de adultério, que vão se separar, a gente tem que ir lá conversar com esse casal, fazer com que esse casal se perdoe, se reconcilie, né?
Não ficar jogando lenha na fogueira, não, é isso mesmo, né? Mas aí também as pessoas não sabem com quem que elas podem conversar. Que é uma coisa também que no começo do nosso casamento, quando a gente passou essa dificuldade, a gente olhava assim e falava, meu Deus, para quem que a gente vai recorrer? A quem a gente vai recorrer? Né? Até um dos motivos também da gente ter começado esse projeto no Instagram foi justamente isso, porque as pessoas às vezes não têm quem falar, e às vezes busca ajuda, fala, não, larga mesmo, tá fazendo o que com essa pessoa? Né? Traiu, né? A irmã acabou de falar de infidelidade, separa mesmo. E não é assim, né? Esquecemos aí que a gente tem que insistir, se doar, né? A questão da entrega, de né, rezar pelo outro, pela salvação do outro também. É muito isso, né, gente? Ô, Carla, depois você me chama no privado, viu, Carla? Pra gente conversar um pouco, tá bom? Isso, gente. Aqui também, a gente também precisar, pode mandar direct, a gente para conversar, precisar de alguma ajuda. Né? Pegando o gancho desse depoimento que nossa irmã colocou aí, foi o Padre Paulo, numa das suas palestras, ele comentando que uma mulher chegou para ele para se confessar, e assim, era um caso de infidelidade. Só que, ao contrário do que ele esperava... Ele mesmo esperava outra coisa. Até porque acho que é o mais comum, né? Ela chega lá e as lamúrias, aquela coisa toda que é natural. É compreensível pela dor que a pessoa passa, né? Ela foi lá e disse assim, padre, eu estou preocupada com meu marido. Ele me traiu, tem outra mulher. Padre, meu marido está indo para o inferno. Ela pediu para ele rezar por ele. Né? Algo assim, pelo menos quando eu ouvi isso, assim, me deixou estar recebido. Bonito, né? É a consciência, gente. É a consciência. Eu quero que meu marido vá para o céu. Ela falou isso. E nesse momento ele está indo para o inferno. Ela, por fim, não entrou em mais detalhes, mas ela pediu para ele, reza pelo meu marido. Olha só. Que bonito. É diferente. Bonito. Ela já tinha essa consciência, né? Ela já tinha essa consciência. Desse caminho que nós estamos aqui, dessa academia, né, que a gente já conversava, né? De céu, né? De renúncias, né? E de uma vida mais simples, porque também tem esses problemas, né? Além das questões pornográficas, né? Tem essas questões do capitalismo, né? Então tudo é muito... Tem que ter, tem que comprar, tem que... É complicado. Entende? Então isso a pessoa se perde, né? A gente acaba se perdendo, a gente às vezes mesmo, né? Não fecha um mês, né? Fica no vermelho, gasta mais do que ganhou, compra aquilo que não precisava comprar e por aí vai, né? Então tudo isso vai sendo um fator vai complicando. Né? As pessoas querem tá vendo, um referencial do mercado capitalista, mas peraí, não, o meu referencial são os santos, deveria ser Jesus, Maria, José, não é verdade? Desenvolver as virtudes, né? Sermos mais caridosos, né? Olharmos mais para essas questões, né? Que nos elevam, né? Não questões que nos rebaixam, né? Encontrar esse sentido, né? Que apesar, né? Assim como a Carla, né? Apesar do sofrimento, apesar de toda a dificuldade, encontrar ainda um sentido de estar aqui, né? De estar ali com aquela pessoa, lutar por aquela pessoa. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Transcender, né? A gente precisa sair do nosso lugar. Nós precisamos sair do nosso egoísmo, sabe? Daquelas coisitas pequenas, né? A gente precisa deixar esse lugar para lá, sabe? E buscar algo maior, né? Como diz o padre, né? Buscar as coisas do alto. Nós precisamos, né? E para aqueles casais que querem uma receita de bolo, né? O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele dá a receita do bolo, né? Gálatas 5:21. Vai ler a Bíblia, querido irmão, irmã. Vamos viver os frutos do Espírito. Esta é a receita de bolo. Né? É verdade. Né, mãe? Sim, e viver a intimidade, né? Que meu padre Léo brinca lá nas palestras dele. Né? Tem que, às vezes, assim, lá em cima do fogão, no chão da sala, né? No pelote, né? Ele fala que, não sei o que é pelote, né? Que ele brinca lá, se a sua mulher tem um pelote... Tem o pelote, beija o pelote dela. Né? Então ele vai brincando. Eu não sei o que é. Se alguém souber, por favor, Giovana, você que é enfermeira. É um pelote, né?
gente. Realmente. Algum mineiro, né? Algum mineiro aí que possa falar Mas, o que é o pelote. mas para dizer isso, que a intimidade é isso, tem que ser vivida sempre, quando puder, né? Com simplicidade. Isso é No bonito. respeito, né? Isso No é respeito. sacramento, né? Olha que coisa mais incrível. E cultivada, né, gente? Porque não é aquela coisa Sim, pontual, né? É cultivar essa intimidade, é estar sempre ali cultivando, né? vai vai ser, né? vai ser a consequência daquele dia a dia, daquela coisa, né? Que já vai indo, já vai combinando com isso, né? Ou não, às vezes num dia corrido, poxa, não dá, tudo bem, tá vendo? Tudo bem. Você tá rindo. Quando, não, os casais, né, que a gente atende, é legal, né, gente? A gente faz amizade com os casais, né? Eu tenho vários casais quebra-regra, sabe? Quebra a regra. Ai, ai, Mas tem uns casais que a moça fala assim, não, aí ele só vem conversar comigo e ele fala assim, e aí, como é que tá hoje? Passou o mês inteiro sem perguntar Como é que tá hoje? como é que tá hoje. Aí ele vem perguntando aquele dia. Aí eu viro bem pra ele e falo assim, tá molhado. Os casais que querem espaçar o nascimento dos filhos, né? Ela falou, Viviane, não tava molhado, mas eu falei que tava. Ela falou, não pode. não pode inventar. O cara não acompanha O cara tem que gráfico aí. acompanhar o gráfico. O Paulo fala, o homem tem que acompanhar o Tá gráfico. Tem que ser passado para trás. Se não acompanha o gráfico, não tem nem como falar assim, ó. Ei, eu tô acompanhando direitinho aqui, ó. Não vem não, né? É isso mesmo, Paulo. Tá certinho você, viu? O Marcelo não acompanha muitos atendimentos, porque às vezes Não são dá, horários muito ruins, né? E não ele dá. também tá com as coisas do trabalho, né? Então, é uma coisa assim que é muito maravilhoso mesmo, né? Então, é, é algo maravilhoso que a gente vive, que a gente realiza na nossa vida, né? E que se Deus de alguma forma está nos Quiser. usando, né? Para que outras pessoas também conheçam, também entendam essa beleza, né? Que através da nossa pequenez, né? Dos nossos erros, dos nossos defeitos, né? Porque não somos perfeitos, né? Não nos tenham como referência, né? Não Não, nos tenham como essa referência. Tenha a Deus como essa referência, porque nós somos fracos, né? Nós podemos cair. sim. E se nós cairmos, né, estejam rezando por nós Continue, e né? E não continuem, caia não, né? né? Não olhem para nós, porque às vezes a gente cai nesse erro, né, Gel? Sim. E Paulo, porque as pessoas podem estar olhando para nós e achar que, nossa, nós nunca vamos conseguir chegar. Não, vocês têm que ser melhores, nós queremos que vocês sejam melhores, né? Pois é. Mas que tenham sempre esse olhar para Deus, né? Deus, ele fez conosco algo que a gente nunca imaginou que nós estaríamos vivendo, né? Fomos para tantos lugares, conversamos com tantas O Padre pessoas, né? Celso, a gente foi o Padre O Celso. Padre Celso, a É gente perto de esteve lá vocês aí. 2 vezes com o Padre Celso, uma vez em Araputanga, a outra em Rio Branco, né? Aí em Cuiabá com vocês, né? Então, assim, nossa, eu estava lembrando, né? Esses dias aí, 7 de dezembro, foi aniversário de casamento da Joyce e do Leandro, né? E no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada, De eu estava lá fazendo 2012. aquela palestra que o Eduardo gravou e colocou aí na internet. Aí que eu fui me dar conta, sabe? Gente, era dia 8, né? Ou não, era dia 9. Dia 8 9. foi o dia que o Da padre Paulo fez o Consagra-te, né? Nesse dia 8, né, que foi o dia da Imaculada, dia 9 eu estava lá fazendo a palestra, né? E aí virou essa coisa, né, gigantesca. Eu falo, Senhor, né? É Deus mesmo. Só ti mesmo, só porque Deus. eu falo assim, gente, eu não falei nada demais ali, eu falei da minha vida, né? O quanto que Deus agiu na nossa vida. Então, assim, é isso, é o nosso testemunho para que Deus seja colocado em primeiro lugar, para que ele seja visto, para que ele seja aclamado, para que ele seja adorado, e não a mim e o Marcelo, nós não queremos isso, né? Temos casais que nos admiram, né, que gostam da gente, que têm um carinho especial, porque de alguma forma fomos essas pessoas que falaram, que através do nosso testemunho também foram tocados, né? Mas quem realiza tudo é Deus, não somos nós. Né? Gente, eu quero agradecer vocês dois. Olha, muito obrigada. Ai, nossa live hoje rendeu, né? Eu falei que a gente gosta de conversar.
sabe? Tem que falar bastante bem. Agradecer todo mundo Gostamos. na live, né? A Edna tá sempre aí, todo mundo que participou, gente, muito obrigada. Marcelo e Viviane, imensamente, muito obrigada. Com certeza, agora já sabemos todos os caminhos das pedras aqui. Não vai faltar a oportunidade da gente se ver. Nós temos que agora combinar uma vez que nós vamos fazer uma live ao vivo aí na casa de vocês. Eu vou até anotar. Não é verdade? Vou até Que Deus providencie esse momento. Que Deus providencie esse Um momento. bate-papo. Pode ser que não seja a próxima, mas nós esperamos que em algum momento aconteça, não é verdade? Amém. Amém, Se Deus gente. quiser. Mesmo. Obrigado também, gente. Né? Vamos ensinar uma... Uma Ave Maria. Mas ia puxar a oração, porque ele é... Uma Ave Maria. Na simplicidade, na alegria, das palavras do anjo, né? Para agradecer Nossa esse Senhora momento, nos né? fortalecer e fortalecer cada pessoa. Vocês também, todo mundo que que está esteve na conosco, live, né? Aqui em casa Com a gente certeza. adquiriu o costume também, né? Graças a Deus. E assim, a gente reza por todos os nossos amigos e sempre reza por todas as pessoas que estão aqui no auxílio conjugal, né? Então, nossa irmã está conosco aí, que fez a partilha da vida dela, pode ter certeza que você está nas nossas orações, tá bom? Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Rogai por nós. Então tá, gente. Deus abençoe, Marcelo e Viviane. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau, queridos. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.